Olá, queridos amigos, nós estamos retomando as nossas atividades aqui na TV Nova Luz, buscando examinar o Livro dos Espíritos como um todo. Já tivemos algumas videoaulas e hoje vamos dar prosseguimento a esse nosso trabalho, adiantando propriamente o nosso estudo a respeito desta obra, a obra fundamental, chamada então O Livro dos Espíritos, publicada pela primeira vez no 18 de abril de 1857. Nós hoje, dando continuidade, como dizíamos, nós vamos começar por uma etapa que vem logo depois da introdução e que se chama prolegômenos. Esta é uma palavra, vamos dizer, pouco usual em língua portuguesa, mas ela talvez tenha se tornado até mais conhecida em função dela fazer parte do início desta obra e toda a comunidade que já examinou esta obra de perto se deparou propriamente com esta etapa logo depois da introdução e antes do primeiro capítulo. De tal maneira que prolegômenos significa em si uma longa introdução no começo de uma obra. A obra em questão, claro, é o Livro dos Espíritos. Então, mesmo tendo nos brindado com a introdução, antes do início propriamente dito, nós vamos encontrar esta etapa. E ela vai tratar exatamente de um conjunto de noções preliminares de uma ciência. E é aí que entra propriamente a figura de Allan Kardec nos adiantando também sobre este aspecto. De tal maneira que nós vamos ler e observar na obra, quando neste título, Prolegômenos, ele vai nos dizendo sobre o livro: fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. De tal maneira que, como vocês sabem, nós temos a ciência comum, a ciência humana, a ciência acadêmica, com as suas mais diversas expressões. E neste âmbito, toda vez que fenômenos não são examinados de perto por esta ciência conhecida dos cientistas do mundo todo, nós entendemos que, neste caso, nós vamos ter a revelação de uma causa inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. E os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Então, Allan Kardec introduz a ideia de um conjunto de questões e fenômenos, de ideias, de pensamentos, de noções que são novas para a humanidade e que foram e estão sendo examinadas desde a publicação desta obra memorável que se chama O Livro dos Espíritos. De tal maneira que, quando ele introduz a ideia de uma força capaz de entrar em comunicação, ele está nos introduzindo também a questão das forças espirituais, forças invisíveis, forças ocultas, mas que naturalmente fazem parte da vida do universo. Tanto do universo de um modo geral, como da vida mais especialmente do nosso mundo, ou do mundo em que nós vivemos, que é o planeta Terra, mas que por sua vez também traduz algo específico, mas que também é regida, obviamente, por leis gerais e aspectos espirituais, obviamente, são presentes nas nossas vidas desde sempre. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos Espíritos. A ideia, portanto, de uma doutrina de revelação de aspectos que nós desconhecíamos e que agora, desde então,
temos a oportunidade de conhecer mais de perto para que possamos, com este conhecimento novo, adiantarmos o nosso processo evolutivo e trilharmos, como uma humanidade como um todo, os caminhos da evolução espiritual. Ainda em Prolegômenos, nós vamos ver Allan Kardec escrevendo que as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. É claro que o codificador está se referindo a todas as expressões mediúnicas, à mediunidade de um modo geral. E como nós gostamos de dizer, o tesouro instrumental da evolução da humanidade. De tal maneira que, como revelação, todos nós já sabemos que o Espiritismo e os seus conteúdos contidos na codificação, como um todo, e no Livro dos Espíritos, desde o primeiro momento, fazem parte de tudo aquilo que a espiritualidade entendia que nós já tínhamos condições de depreender. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Nós também já temos a ideia de que vivemos milhares e milhares de anos nos voltando para as questões materiais da vida humana, em diversos sentidos, e que fizeram parte de uma jornada evolutiva de milhares e milhares de anos. Mas esta etapa é uma etapa que está como que sendo gradativamente deixada para trás. E o marco para considerarmos historicamente esta grande mudança, na nossa opinião, é exatamente a revolução do pensamento que a espiritualidade superior, através dos médiuns contemporâneos de Kardec, trouxeram para compor propriamente os conteúdos gerais da doutrina espírita, capaz de levar ao homem a ingressar e a se manter propriamente na era do espírito, que é a era que substitui e substituirá cada vez mais todo esse nosso passado, vamos dizer ainda, equivocado, cheio de dificuldades e que nos remeteram até as vivências atuais. Então, este processo de transformação, de mudança, vem com a presença da doutrina plantada no âmbito da humanidade. E para isto nós tivemos a obra que examinamos agora de perto, chamada O Livro dos Espíritos. Seguindo adiante, nós vamos lembrando, ainda em Prolegômenos, a ideia de que este livro é o repositório de seus ensinos, como ensina Kardec. A ideia de que temos uma síntese na obra, temos uma ideia de todos os pontos relevantes e que serão desdobrados depois, ainda na codificação kardeciana e mais adiante nas obras complementares, especialmente aquelas todas que vieram pelo grande missionário, médium querido, Francisco Cândido Xavier, de autores espirituais memoráveis, a quem vamos procurar conhecer e estudar seus conteúdos, especialmente Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz e tantos outros. Então, a ideia de que este livro é o repositório de seus ensinos, abrindo propriamente uma nova perspectiva para a evolução moral e espiritual da nossa humanidade e, portanto, de cada um de nós que a integramos. O livro foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores. É importante que se frise isto, como está
nesta altura do livro, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Então, Allan Kardec aqui deixa claro para nós que, apesar de tanta participação relevante que ele teve, ele coloca e mantém para nós a ideia de que os conteúdos vieram dos espíritos superiores e que ele, então, teve o trabalho como codificador de organizar esses conteúdos todos para simplificar a nossa assimilação de todos esses aspectos que a espiritualidade superior, através dos emissários de Jesus, o Espírito de verdade, nos veio trazer, contribuindo para o progresso geral de todos nós. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. E aí entra, claro, a figura do insigne codificador. Em o número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muito se conta que viveram em épocas diversas, aqui mesmo na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Então é lindo de se ver isto. Allan Kardec deixando claro que estes espíritos superiores, outros não são do que aqueles que já notoriamente ou de forma anônima estiveram entre nós e já nos deixaram legados de luz e de virtude, e desencarnados agora, naquela altura, no século XIX, em França, se reuniram para aquilo que nós chamamos a Hora Estelar de França, no desenvolvimento natural da participação deste país no cenário geral da humanidade, para que tivéssemos, então, a codificação kardeciana devidamente implantada aqui entre nós. Pois bem, espíritos superiores, obviamente, estão na retaguarda de todo este movimento de luz para nós. Outros, pelos seus nomes, frisa ele, não pertencem a nenhum personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Eis que, em termos, nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever este livro. Então, este é um aspecto muito bonito também, quando os espíritos se dirigem ao codificador, lá naquela altura, e Allan Kardec traz isto para prolegômenos, para que ficasse patente, e nós todos pudéssemos conhecer este segmento particular da obra, que nos mostra a inclinação do Espírito de verdade, se referindo a Allan Kardec, para que ele então tivesse a motivação e pudesse desenvolver o seu trabalho. Diz a entidade: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso, dos espíritos. Nele pusemos as bases de um novo edifício, que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, reveloemos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. E o Espírito diz, em nome de toda a equipe: estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós já te revelou. E ele continua: entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós o diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos.
porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. E daí aquela figura da videira, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa e o espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem que intercencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre, Kardec. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. E a espiritualidade prossegue com diversos alertas que todos podem examinar na sua leitura. E no final, diz ele, lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus, e não é assim até hoje? São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. E assinam esta etapa e esta mensagem especial João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e vários outros. Que Jesus nos abençoe.